Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é planejamento empresarial e profissional em tempos de crise. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Nelson Canabarro, que é consultor de empresas e também professor universitário. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, obrigado pelo convite. Professor, nós já conversamos em outros momentos sobre planejamento estratégico, sobre planejamento empresarial, mas atravessamos um momento extremamente delicado. Alguns especialistas dizem que a pandemia deve se estender até o fim de 2021. Nós estamos no mundo inteiro nos adaptando a esse processo com o distanciamento social, porque o lockdown, do ponto de vista econômico, ele é impraticável, senão todos os países irão à falência. E estamos, obviamente, fazendo isso com todo o cuidado do mundo em respeito às vidas humanas. E esse equilíbrio delicado não é fácil de ser alcançado. Existe, obviamente, uma esperança muito grande na vacina e que o processo de vacinação, começando pelos mais frágeis, tenha um resultado benéfico, em primeiro lugar, para a saúde de todos, em segundo, obviamente, também para as mecânicas do dia a dia, para que a economia volte gradativamente. E, dentro desse contexto, como devem se comportar empresas e profissionais? Ou seja, como que eles devem se reposicionar diante do mercado? E lógico que a sua expertise dentro desse campo, do campo de planejamento, é fundamental nos dias de hoje. O senhor poderia nos ajudar, por gentileza? Começando pelas empresas que acabam gerando os empregos. Como que as empresas devem agir em tempos de crise como esse? Muito bem. Primeiro ressaltar, né, que a retomada da economia tem sido mais rápida do que os melhores prognósticos, né? Então a gente tem observado assim, que os negócios estão voltando rapidamente, estão sendo gerados empregos, contratações. Eu faço divulgação de vagas de emprego, né, e o número de vagas que eu tenho divulgado mais que triplicou por semana. Então eu estava fazendo no período da crise, eram números muito pequenos, né, agora eu estou fazendo em torno de 20, 30 vagas por semana. Então isso é muito bom, isso é muito importante, porque mostra que apesar de todo esse processo de pandemia, a economia vai voltar numa velocidade mais rápida do que o esperado. O problema é o seguinte, a vacina eficaz para o vírus, ela não vai ser tão imediato quanto a gente está pensando, que foi descarregado lá um avião de vacinas em São Paulo, que isso vai resolver, porque a vacina ainda não foi nem definida como eficaz. Tem uma expectativa de 94% de eficácia, mas tecnicamente ela não chegou ainda ao final do processo de investigação científica em cima do funcionamento dela, da eficácia dela. E outra questão também é que o coronavírus é um vírus mutante, então ele vai sofrer mutações e nós vamos ter, suponho, né, que nós vamos ter algo semelhante ao vírus da gripe. Todo ano, a cada 6 meses, a gente vai ter que tomar vacina para permanecer imunizado contra o coronavírus. Então, vamos colocar assim, a gente vai ter que conviver com o vírus como a gente convive com a gripe, não tem escapatória. Muito bem, eu vejo um grande laboratório, o Campeonato Brasileiro de Futebol, porque a gente tem observado o seguinte, toda semana as rodadas estão acontecendo, ainda sem público, já existe um estudo para voltar ao público, mas toda semana tem notícias de time que está com 5, 6, 8, 10 jogadores contaminados pelo coronavírus. Mas as rodadas continuam acontecendo, esses jogadores vão para o isolamento, passam o período de isolamento, recebe alta, volta a jogar futebol, daqui a pouco vai outro para lá. Dentro de algum tempo, possivelmente, todos os jogadores de futebol no país vão ter contraído o coronavírus. Mas já vão estar passando pelo processo de imunização. Então esse é um laboratório de mostrar o seguinte, é preciso encontrar meios de conviver com o vírus. Não adianta a gente mais tentar se esconder, o lockdown é você se esconder dele achando que não vai ser contaminado. E esse laboratório do futebol deveria ser mais bem estudado, porque ele está mostrando que é possível tocar a vida, né, com os cuidados devidos, não vai evitar a contaminação de 100% da população, é só ver que a eficácia da vacina não é para 100% dos casos, né, e encontrar alternativas para você fazer o controle da saúde e reduzir a velocidade de infecção que o vírus tem, mas continuar trabalhando, continuar tocando a vida. Acho que esse é o ponto principal. Em relação às empresas, o posicionamento das empresas no período pós-crise, que a gente já está indo para isso, né? Nós tivemos uma sorte, vamos colocar assim, que o inverno foi muito fraco no Brasil. E nós tivemos o pico da crise do coronavírus no inverno. Então nós entramos no verão e o próximo inverno nosso, próxima época fria, em junho,
E na Europa, onde está tendo a segunda onda, é o inverno muito rigoroso por lá. Então a gente tem essa possibilidade de ter uma velocidade de contágio menor em função das temperaturas que a gente está passando. E as empresas que, né, estão nesse pós-crise, primeiro ponto é o seguinte, é preciso tomar uma decisão rápida sobre e-commerce e a organização no ambiente digital de negócio. Isso tem que ser rápido. Muitas empresas que tiveram que parar suas atividades estão voltando exatamente como funcionava antigamente. E nesse período em que ficamos com as empresas fechadas, muita gente migrou do negócio pessoal para o negócio virtual e desenvolveu estratégias, ferramentas que deram para essas empresas condição de continuar navegando, mesmo durante a crise com as portas físicas fechadas. Então, principalmente essa empresa que não fez nenhuma adaptação, nenhuma mudança, não colocou nenhum pezinho dentro do ambiente digital de negócios, precisa fazer rapidamente uma tomada de decisão estratégica e se infiltrar nisso, porque senão vai ser colocado para fora. Porque o que aconteceu, Ney? Eu vou pegar o exemplo de escolas. Nenhum professor planejava ou fez algum planejamento de ter aulas não presenciais, por exemplo, no ensino médio. Com exceção, obviamente, de já consagrado aí, Telecurso Brasil, esses que já existem, né? Mas o processo normal da escola regular era ambiente de sala de aula. E, consequentemente, a formação desses professores não contemplou o uso de ferramentas tecnológicas para dar aula à distância, online, em tempo real. E de uma hora para outra, todo mundo teve que se desenvolver. Todo mundo teve que se adequar à nova realidade. Então, aquilo que ninguém estava preparado, todos tiveram que se preparar a toque de caixa, para não correr o risco de perder o emprego. Esse é um ponto importante, para não perder o emprego. As reuniões que antes as empresas que têm várias unidades precisavam viajar, gastavam uma fortuna em viagens, agora faz as reuniões eficazes, cada um no seu local, gerando economia. E o impacto do home office também, que é uma quebra de paradigma, né? É você pegar o teu funcionário e eu já trabalhei com gente que achava que se eu ficasse 8 horas por dia sentado atrás da mesa, eu seria o melhor funcionário. E às vezes eu ficava sentado atrás da mesa, porque essa era a filosofia da empresa, mas eu estava sem fazer nada. Não tinha nada ali que eu fosse produtivo. E das 8 horas, às vezes, eu tinha 2, 3 horas de altíssima produtividade. E as outras 5 horas eu não tinha atividades especificamente que eu me ocupasse o tempo. Ficava lá inventando coisas, porque eu não sou de ficar parado. Mas se você for de ficar parado, você não faz nada, simplesmente. E a necessidade do home office forçado criou 2 situações. Primeiro, os funcionários aumentaram a produtividade porque o medo da perda do emprego. Isso tem que ser colocado na mesa porque deu medo em todo mundo que estava na casa, teve medo de ser cortado. Então, altíssima produtividade. Segundo, né, as empresas perceberam que é mais barato, inclusive, manter o funcionário em casa, mesmo que elas custeiem pacote de internet, telefone celular, é mais barato do que levar o funcionário para dentro da empresa com os gastos de manutenção dele lá e outros elementos, espaço físico gigantesco. Ou seja, você supre uma necessidade do funcionário, ele fica em casa e você ganha economiza recursos do outro lado, fazendo adequações na infraestrutura e na organização das empresas. Então é preciso ter essa visão. Planejamento para o futuro, né? Você é empresário, né, que não passou, você primeiro, por um processo de mudança de mentalidade, para entender que o mundo agora passou por uma revolução acelerada, foi uma revolução de ruptura. Em 8 meses, uma transformação como essa que nós estamos passando, nunca existiu na história da humanidade. E está acontecendo agora. Então, se você não adequou, não passou, não fez essa transição, para entender pelo menos do que se fala, o que é marketing digital, inbound, outbound, o que é isso, né? O que é um lead de internet, precisa passar por esse processo de qualificação. Encontre isso. Eu vou dizer que a Associação Comercial tem isso lá. É uma entidade pública da cidade. Vá até lá, a Associação Comercial vai oferecer em fevereiro uma formação para empresário, independente de ter ou não faculdade, que vai tratar disso. Pelo menos vai chegar uma empresa de propaganda a conversar com esse empresário, ele vai saber do que se trata, do que está sendo dito, se aquilo é eficaz ou se aquilo não é eficaz. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro, o empresário. Muda a tua cabeça. Entre no mundo digital, faça essa transição. Se você já está nela, ótimo, mantenha-se atualizado. E o teu negócio, tenta encontrar meios de fazer com que o e-commerce seja uma estratégia do teu negócio. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.